Você já parou para pensar quando foi a última vez que sentiu algo de forma profunda, sem distrações, sem notificações, sem rolagem infinita, sem um algoritmo sugerindo o que você deveria sentir em seguida? Vivemos cercados por inteligências artificiais que prometem eficiência, conforto e personalização. Elas escolhem a música que ouvimos, os vídeos que assistimos, as notícias que lemos e, cada vez mais, as opiniões que formamos. Tudo isso parece conveniente, inofensivo até, mas há uma pergunta incômoda que quase ninguém está fazendo. O que estamos perdendo nesse processo? Este vídeo não é sobre robôs dominando o mundo, não é sobre um futuro distópico distante. É sobre algo muito mais sutil e, por isso mesmo, mais perigoso. É sobre como sistemas invisíveis estão moldando nossa sensibilidade emocional. Como decisões automatizadas estão interferindo na nossa capacidade de sentir empatia real. E como, pouco a pouco, estamos terceirizando não apenas escolhas, mas partes da nossa própria humanidade. A alma humana sempre foi construída no atrito: dúvida, silêncio, contradição, dor, convivência com o outro. Mas algoritmos não gostam de atrito. Eles otimizam, simplificam, reduzem. E, ao fazer isso, começam a reprogramar a forma como sentimos, reagimos e nos conectamos. Talvez você não perceba, talvez ninguém tenha avisado. Mas enquanto você acredita estar apenas consumindo conteúdo, algo muito mais profundo está acontecendo. A pergunta não é se a inteligência artificial pode pensar. A pergunta é: o que acontece conosco quando deixamos de sentir? A empatia nunca foi um processo eficiente. Ela exige tempo, atenção, presença e, acima de tudo, desconforto. Sentir o outro significa abrir espaço para aquilo que não controlamos, para histórias que não escolhemos, para dores que não são nossas. Durante séculos, foi justamente essa capacidade imperfeita que sustentou laços humanos, culturas, comunidades e valores éticos. Os algoritmos, no entanto, operam sob outra lógica. Eles não foram criados para promover profundidade emocional, foram projetados para maximizar engajamento, prever comportamentos e reduzir incertezas. Para uma máquina, emoções não são experiências vividas, são dados mensuráveis. Reações viram métricas, sentimentos viram padrões estatísticos, e nesse processo, a empatia deixa de ser um encontro e passa a ser um produto. Quando uma plataforma decide quais histórias você verá, ela não está perguntando o que vai expandir sua consciência, está calculando o que vai manter você conectado por mais tempo. Tragédias são filtradas, sofrimentos distantes são silenciados, opiniões divergentes são descartadas, tudo para preservar uma sensação confortável de familiaridade. O resultado é um paradoxo inquietante. Quanto mais conectados estamos, menos contato real temos com a complexidade humana. A empatia algorítmica é seletiva. Ela escolhe quem merece sua atenção. Ela decide quais dores importam. Ela ensina, silenciosamente, quem deve ser ignorado. E você aprende, sem perceber, a sentir apenas dentro desses limites. Outro efeito profundo dessa lógica é a transformação do outro em abstração. Quando histórias humanas chegam até você mediadas por números, cortes rápidos, legendas sensacionalistas e trilhas emocionais pré-fabricadas, o sofrimento deixa de ser uma experiência compartilhada e passa a ser apenas mais um estímulo passageiro. Você se emociona por alguns segundos, depois desliza o dedo e segue em frente. Não há espaço para elaboração, não há tempo para reflexão, não há silêncio. A alma humana, porém, precisa de silêncio, mas o silêncio é improdutivo. O silêncio não gera cliques, o silêncio não pode ser monetizado. Por isso, ele é eliminado. A exposição constante a estímulos emocionais controlados gera um fenômeno perigoso.
dessensibilização emocional. Quanto mais você consome narrativas dramáticas em sequência, menos impacto elas têm. A dor do outro começa a parecer distante, repetitiva, quase banal, não por crueldade, mas por saturação. Esse processo não é neutro. Ele molda comportamentos sociais, decisões políticas e relações interpessoais. Quando a empatia se torna escassa, a indiferença se normaliza. E quando a indiferença se instala, valores fundamentais começam a se dissolver. Outro aspecto raramente discutido é como a inteligência artificial redefine o conceito de identidade emocional. Algoritmos criam perfis baseados em suas reações passadas e passam a reforçar versões específicas de quem você é. Se você reage a conteúdos de raiva, receberá mais raiva. Se interage com medo, receberá mais medo. Se consome indignação, será alimentado por indignação. Com o tempo, emoções deixam de ser respostas espontâneas e passam a ser reflexos condicionados. Você acredita estar escolhendo o que sente, mas na verdade está apenas respondendo a estímulos cuidadosamente calibrados. Esse ciclo cria bolhas emocionais. Dentro delas, o outro não é um ser humano complexo, mas um rótulo, um inimigo, um estereótipo. Alguém que não merece empatia porque não pertence ao mesmo recorte algorítmico que você. A consequência disso é visível: polarização extrema, incapacidade de diálogo, intolerância crescente. Não porque as pessoas se tornaram más, mas porque foram treinadas a reagir, não a compreender. E enquanto isso acontece, surge uma ilusão perigosa: a de que máquinas podem substituir relações humanas. Assistentes virtuais que ouvem, sistemas que entendem emoções, inteligências artificiais que simulam cuidado. Tudo isso cria conforto, mas também dependência. O problema não é a tecnologia em si. O problema é quando ela ocupa o espaço onde antes havia convivência, conflito e crescimento emocional. Empatia não nasce de respostas perfeitas. Ela nasce do erro, da pausa, do olhar incerto. Uma máquina pode simular empatia, mas não pode vivê-la. E quando nos acostumamos a versões simuladas, corremos o risco de achar que isso é suficiente. Aos poucos, vamos aceitando interações mais rasas, vínculos mais frágeis, emoções mais previsíveis. Vamos nos tornando usuários eficientes, mas seres humanos empobrecidos. Talvez a verdadeira pergunta não seja se a inteligência artificial vai desenvolver consciência. Talvez a pergunta mais urgente seja: quanto da nossa estamos dispostos a perder? Porque a morte da alma não acontece de forma dramática. Ela não vem com um colapso. Ela acontece em pequenas concessões diárias. Quando você ignora o desconforto. Quando prefere o fácil ao profundo. Quando aceita que um sistema decida por você o que merece atenção, indignação ou compaixão. A resistência, portanto, não está em rejeitar a tecnologia, mas em recuperar a intenção, em desacelerar, em escolher sentir mesmo quando é difícil, em buscar histórias fora da bolha, em cultivar empatia como um ato consciente, não automatizado. A alma humana não é eficiente, e nunca foi. Mas talvez seja exatamente isso que a torna insubstituível. Se este vídeo provocou algum incômodo, ele cumpriu seu papel, porque ainda sentir desconforto é um sinal de que algo permanece vivo. E enquanto houver essa inquietação, a alma ainda não morreu. Se gostou, curta, se inscreva e comente.